tarde, meu primeiro ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, crianças. Hoje é terça-feira, crianças. Isso mesmo, dia 1º de setembro de 2020. Primeiro dia do mês 9. Setembro é o mês 9. Então, hoje é dia 1º de setembro de 2020. Então, vamos lá, meus amores, abrir a sua apostila 3 na página 31. Ó, página 31. Ciências, tá? Vamos trabalhar hoje ciências. Animais. Esses seres interessantes. E como são interessantes, né? Aqui a tia colocou um cachorrinho, um gatinho e o ser humano, né? Uma menina aqui, né? Então, vamos lá? Algumas histórias, elas retratam animais com características humanas. Você já ouviu histórias assim? Que conta que são animais conversando entre eles como se fossem pessoas, seres humanos. Vocês já ouviram a história dessa forma? Então, histórias em quadrinhos, que são os gibis, geralmente tem essas histórias de animais conversando, né? E também temos o quê? As fábulas. As fábulas, a maioria das fábulas, gente, são histórias de animais, né? E sempre no final tem a moral da história. Serve para quê? Um bom aprendizado para a pessoa refletir, né? Então, fala sobre gratidão, sobre amizade, né? Sempre tem a moral da história no final. A paciência, né? O respeito, certo? Então, as fábulas sempre têm essa conversa entre os animais, né? Um animal conversando com o outro, que isso, na verdade, não é real, né? Então, uma fábula é um gênero textual que conta essas histórias de animais e sempre no final tem uma reflexão para nós que lemos essas histórias, esses livros que são maravilhosos. Então, aqui eu tenho de olho no texto uma tirinha tirada do gibi, claro, né? De uma história em quadrinhos. Tá assim, ó. Acompanhe a leitura da tira com o professor. Então, o cachorrinho ali sentadinho, né? Puf, puf, puf. Aí do outro lado. Puf, puf, puf. É a respiração dele, né? E lá em cima, o outro, puf, fazendo buraco, procurando o quê? Procurando o osso, né? E ele ali cuidando do lugarzinho que ele tinha escondido os ossos lá embaixo. Procurando alguma coisa, Bidu? É o Duque que tá perguntando. O Bidu é o cachorrinho azul. Aí o Duque é o marronzinho. Procurando alguma coisa, Bidu? Puf, 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 ele lá fazendo, procurando o quê? Os ossos, né, crianças? Então, essa historinha, esse gibi é de Maurício de Souza, Bidu. É uma tirinha tirada de uma história em quadrinhos de um gibi, certo? Então, tira aquela tirinha e é só de nós olharmos. Não precisa um texto ter um monte de escrita, não. Somente os gestos e algumas onomatopeias. O que são onomatopeias? São escritas são barulhos, né? Sinais feitos e que eles nos remetem à história toda. Então, você observando, você sabe o que ele queria dizer, o que ele está falando, o que ele está comentando. Trocar ideias. Número 1. Quem são os personagens dessa tira? A tia acabou de falar um. Tá escrito um aí. E o azulzinho, o marronzinho é o Duque. E o azulzinho é o Bidu. Então, Duque e Bidu. 2. O que significa puf puf? Por que aparece antes do cachorro no primeiro quadrinho e depois dele no segundo quadrinho? É a respiração do cachorro furando, né? Fazendo buraco, né? 3. O que Bidu está procurando? Por que ele não achou? Ele está procurando o osso, ele não achou porque o Duque está em cima de onde ele escondeu, né? Tampou, fez o buraco, colocou o osso e tampou com uma areia
ele ficou ali, vigiando, né? 4. Bidu está com a língua de fora. Por quê? Porque ele já tá cansado de tanto fazer buraquinho, né? Para procurar esses ossos, ele não vai encontrar esses ossos. Por quê? O Duque tá lá em cima dos ossos. E olha o tanto de ossos. E o Bidu procurando, tá na caça, né? Então, porque ele tá cansado, né, gente? Então, agora vocês vão pegar o caderninho de vocês. O caderninho de tarefa. E vocês vão colocar o cabeçalho. Colégio Intelectus. A data de hoje. Dia 1º de setembro de 2020. Ou seja, 01/09/2020. Tia Valdirene Barbosa. Pule uma linha. Aí você vai colocar tarefa da apostila, página 31. 3 e 1. Então, vamos lá? Tarefa da apostila, página 31. Ponto. Pule uma linha e começa a contar a história. Então, você senta aí com quem está te ajudando. Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser a irmã, quem for, a babá. Aí você conta a história da tirinha, ó. E aí você vai formando ideias. E aí você escreve no caderninho. Lembrando, gente, do parágrafo. A tia sempre falou para começar a escrever uma história, você tem que deixar um dedo, que é o parágrafo. E aí você desenrola a história. Terminou? Vai começar outro parágrafo? Novamente, dá aquele espaço. Se chama recuo. É um espaço que eu dou para começar. De um dedo a 2 dedos. Certo? E as histórias, geralmente, tá vendo? Vocês estão esquecendo de colocar os parágrafos. Então, a tia tá só relembrando para vocês, na hora que forem escrever, lembrar de pôr os 2 dedinhos e escrever depois dos dedinhos. Então, como que eu recontaria essa história? O que vocês diriam? Reconte essa história escrevendo em uma folha à parte. Como não estamos em sala de aula, vocês vão escrever no caderninho, né? Então, olha só. Duque encontrou um monte de ossos, fez um buraco e colocou esses ossos dentro. Tampou e ficou ali em cima. E o Bidu saiu procurando esses ossos. E o Duque ficou quietinho observando o Bidu, furou vários buracos e não encontrou os ossos. No final, o Bidu estava furando o buraco, furando, procurando os ossos, e o Duque só olhando e com os ossos escondidos embaixo dele, no buraco. Tampadinho com areia, né? Aí ele perguntou para o Bidu o que ele estava procurando. E ele sabia, né? Ele perguntou, procurando alguma coisa, Bidu? E ele sabia que o Bidu estava procurando aqueles ossos. E ele não contou onde estavam os ossos. E o Bidu já estava tão cansado de furar buraco procurando esses ossos. Então, aí você vai contar a história da forma de vocês. Certo, meus amores? Então, vamos para a página 32. Os seres humanos e os animais. Vamos seguir a leitura? A tia vai lendo e vai explicando, tá? Se existisse uma máquina do tempo, na qual você pudesse voltar à época em que os seres humanos se abrigavam em grutas e cavernas, será que você encontraria animais convivendo com as pessoas? Será que nas cavernas haveria aquário com peixinhos? Ou gatos e cães brincando com as crianças? O que você acha? Naquela época, os cães, eles eram domesticados pelas pessoas. Para quê? Para ajudá-los na caça durante o dia e à noite eles serviam como guarda ali do ambiente para livrar as pessoas de quem? Dos predadores. Predadores são os animais que porventura poderiam aparecer ali e abocanhar a pessoa, né? Para comer essa pessoa. Então, eles serviam para isso. Os cães, os cachorros, né? E com o tempo eles foram tentando domesticar o lobo cinzento. Para isso também, para poder, o lobo ajudava ele na caça. O que eles faziam para domesticar esses animais? Eles davam alimento para esses animais.
né? E aí esses animais cuidavam deles durante o dia, ajudavam eles na caça, né? Em tudo, na busca dos alimentos. E à noite eles ficavam ali como cão, vigiando a caverna, para, porventura, aparecer um predador, né? Os primeiros seres humanos, eles não tinham animais domésticos, como ocorre hoje em dia. Os animais, eles eram procurados pelas pessoas principalmente nos momentos de caça. Então, não queria dizer que eram animais domésticos. Eles foram do jeito deles domesticando esses animais, né? Mas hoje a gente não tem um lobo dentro de casa? Tem? Não, a gente tem o gato, o cachorro, né? Mas isso aí foi com o passar dos tempos, né, meus amores? E aí eles usavam, olha, tá vendo aqui, ó, a pintura nas paredes, que eram as pinturas rupestres. Eles faziam a contagem dos animais deles com o sangue dos animais que eles comiam, que eles matavam para se alimentar, e faziam ali os desenhos para fazer a contagem, né, dos animais, para a contagem das pessoas que ali conviviam entre eles. Com o passar do tempo, a relação dos seres humanos com os animais começou a mudar. As pessoas perceberam que algumas espécies de animais elas poderiam ser mais úteis a elas. A parceria entre seres humanos e cachorros podia ajudar na sobrevivência. Os cães auxiliavam na caça de dia e na proteção das pessoas à noite. Em troca, eles recebiam parte dos alimentos. Foi o que a tia explicou, né? Durante o dia, eles acompanhavam eles ali na rotina do dia a dia, né? Na caça, na pesca ali, e ganhavam alimentação. E à noite eles ficavam ali para vigiar aquele local, porventura aparecesse um predador, né? Então vamos para a página 33. Continuando a leitura, tá, do texto. A tia vai explicar e nós iremos fazer depois a atividade. Ai, gente, me desculpa, eu tô com o fôlego meio ruim, mas eu vou conseguir. Página 33. Tem uma imagem aqui de uma pintura rupestre mostrando os homens e cães caçando. Olha só, eles faziam os desenhos tudo com o quê? Sangue dos animais, faziam com... extraía dos alimentos, né, das frutas, folhas e raízes, né, as cores ali, formavam as cores e faziam todas essas pinturas. Ainda hoje, alguns cães são treinados para ajudar o ser humano a executar tarefas, como a tia falou, né? Daqueles cães que é cão-guia, né? Que elas acompanham as pessoas que têm problema visual, ou seja, pessoas que não ouvem e não enxergam, e às vezes pessoas que só não enxergam, né? O gato. Ele é outro animal que tem uma convivência bem antiga com o ser humano. Cientistas acreditam que há cerca de 10 mil anos, os gatos se aproximaram das povoações humanas para caçar ratos. E essa convivência entre gatos e seres humanos permanece até hoje. Por isso que o gato é um animal doméstico. Cria dentro de casa, uns criam em cima do sofá, tem gente que deixa no sofá, nas cadeiras, né? Então ele já é domesticado, ele é muito amável, né? E aqui um fragmento, né, de uma tumba com a data em 664, 525 anos antes de Cristo. Vocês viram aqui? Olha os animais. Né? O cão, tem aves, né? Observaram bem, crianças? Então, vamos lá para o trocar ideias. Número 1. Que parceria os seres humanos e os cães faziam antigamente? Qual era a parceria deles com os seres humanos naquela época, na época das cavernas? A parceria deles era que eles ajudavam eles na caça, né, na pesca, e como guia à noite, como um cão de guarda ali à noite para cuidar, né, da caverna e livrá-los dos predadores, em troca do quê? De alimentos, né, de comida. 2. Como é a convivência entre os seres humanos e os cães atualmente, hoje? Tem essa troca?
os cães hoje já são domesticados. Aqueles que não são, eles têm o treinamento certinho para eles ficarem o quê? Domesticado, obedientes, né? Então, os cães hoje eles são o quê? Amigáveis, são amigos, né? São companheiros. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para relacionar os animais que são domesticados, que são amigos, que são confiáveis, que são domésticos, né? Que você pode tê-los na nossa casa. E os animais que não, né, gente? Tem animais que eles são exóticos, ou seja, eles não podem serem criados dentro de casa, nem dentro de gaiolas, nem dentro de nada preso. Porque ele tem o habitat dele, ele tem o espaço dele. Então, ele tem que ficar no espaço dele. O habitat é a casinha dele, o lugar de moradia deles. Eles têm que ficarem lá, né? Então, crianças, essa foi a nossa primeira aula de hoje de ciências. Já nós voltamos com a nossa segunda aula, tá bom, meus amores?